Amém? Vamos lá então, né? Aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações nessa manhã. Uma escola bíblica diferente, onde todos os alunos se reúnem numa sala única, né? Não sou a professora geral de hoje, mas vou compartilhar com vocês aquilo que o Senhor tem falado comigo nesses primeiros dias do ano de 2021, né? Qual que é a temática que o Senhor tem tocado no meu coração. Mas antes disso, vamos abaixar as nossas cabeças, vamos falar mais uma vez com o Senhor. Deus, nós queremos te agradecer, ó Pai, por mais um dia em tua presença. Obrigado porque cada um que está aqui está com saúde, ó Deus, está perfeitamente, ó Deus, não está com nenhuma dificuldade maior, ó Deus, que pudesse impedir de estar aqui. Nós te louvamos, nós te agradecemos. E nesse momento, ó Deus, eu quero me colocar diante do Senhor como um vaso em tuas mãos. Que o Senhor venha me usar de acordo com o teu querer, de acordo com a tua vontade, de acordo com a necessidade de cada um aqui nessa manhã, ó Deus. Usa a minha vida, ó Pai, coloca as palavras certas na minha boca, aquilo que o Senhor quer que eu transmita à tua igreja. Perdoe pelas minhas falhas, os meus pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém? Irmãos, estar aqui à frente é sempre um desafio, né? Não somente por pessoas, a gente sempre está se apresentando diante de pessoas, não somente por isso, mas eu digo pela responsabilidade que nós temos. Eu não estou aqui vindo falar de mim, de algo que eu escrevi, do meu nome, não, mas falar da palavra do Senhor é muito pesado, né? Porque primeiramente o Senhor ele tem que falar com a gente, nós que vamos transmitir a palavra do Senhor. Primeiramente ele vem falar com a gente e daí a gente fica naquela responsabilidade. E aí, será que eu dou conta de falar realmente aquilo que o Senhor deseja? Então é um desafio muito grande, o coração dispara de ansiedade, é um misto, né? Porque a gente se sente incapaz muitas vezes, porque quem sou eu para falar da palavra de Deus? Quem sou eu para transmitir um recado de Deus? Mas é sobre isso que nós vamos falar nessa manhã, olha que coisa, né? Antes disso, só vou apertar o meu temporizador aqui, sabe? Porque eu tenho o dom da palavra, de falar um pouquinho, então... Agora vai. Só faltou não ouvir, né? Bom, vamos abrir primeiramente as nossas Bíblias lá em 1 Timóteo, para nós começarmos. 1 Timóteo 1. Todos aqueles que trouxeram suas Bíblias, porque é escola bíblica dominical, então a gente tem que trazer a Bíblia, né? É o nosso livro base da escola bíblica. Então eu vou para a escola, levo meu material. Minha Bíblia faz parte desse material aí. 1 Timóteo 1, 12. Amém? Todos acharam? Diz ali: dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério. Essa fala aí é do apóstolo Paulo, né? Todo mundo aqui... O apóstolo Paulo dispensa apresentações, porque todo mundo já conhece a história dele, de tudo quando começou, aquele que antes era um perseguidor do Evangelho, depois teve um encontro com Cristo e o Senhor começou a mudar a vida dele, né? Então ele passou de perseguidor a ser perseguido por causa do Evangelho. Então, começando esse texto, eu gostaria que nós estivéssemos pensando sobre o nosso chamado. Todos nós temos um chamado. E estar na escola bíblica já é uma forma de nós estarmos tentando descobrir o nosso chamado ou já exercendo o nosso chamado. Então, quando você é aluno, você está aprendendo, né? O que eu posso fazer pelo Senhor? Tantos benefícios o Senhor tem feito por mim. O Senhor me concedeu salvação, graça, sem eu merecer. O Senhor me trata com misericórdia, né? Ele não me pune da maneira que eu mereço. Então, a gente fica com aquele sentimento de gratidão e de dívida. Então nós nos colocamos na disposição do Senhor de servi-lo, né? Porque a graça que me alcançou, eu tenho que levar essa graça para outras pessoas também. E é dessa maneira que eu começo a exercer o meu chamado. Então na escola bíblica eu venho aprender sobre isso. Quem está dando aula, quem está coordenando, está exercendo o seu chamado e de certa maneira está despertando também outras pessoas para dar continuidade ao chamado. Né? Mas eu gostaria que nós pensássemos o seguinte: não somente qual que é o meu chamado,
chamado, né? Pode ser que alguns aqui ainda não tenham isso claramente na sua mente, mas que a gente estivesse pensando assim: você que já tem o seu chamado, você que já serve a Deus, né? Você que continua servindo ao Senhor apesar das dificuldades, né? Que essas dificuldades surgem, mas pensar no seguinte: qual que é a durabilidade desse meu chamado? Até quando? Né? Eu descobri meu chamado, estou servindo a Deus, mas até quando que eu tenho que servir ao Senhor? Já pararam para pensar nisso? Será que tem aposentadoria, pastor? Eu vejo o pastor aqui na frente, né, se desafiando, e o tempo inteiro ele está dizendo: não, eu tenho que passar a bola do louvor, mas ele sempre está aqui, porque é um chamado que ele fala: não, eu não vou me aposentar disso, porque enquanto... Até quando que é o chamado? O que vocês acham? Ó, já que é um escolão, eu quero participação, hein? Gente, o chamado é enquanto a gente viver. É enquanto a gente viver. Então, enquanto eu respirar, eu tenho que servir ao Senhor. Porque tem uma frase, agora eu não lembro, eu não coloquei isso que eu não gosto de mim, gente. Eu coloco um negócio aqui, aí chega na hora, vem outras coisas que eu não lembro de fato como que é igual, certinho, mas enfim, vamos lá. Que aquele que não vive para servir, não serve para viver, não é isso? Alguém já ouviu essa frase? Né? Então, qual é a razão, né, de viver? Para servir. Eu tenho um chamado. Qual é o meu chamado? Aí a gente tem que descobrir na caminhada e não... já servi bastante, estou com 30 anos de ministério, vou pendurar o quê? O jogador pendura chuteiras, e quem serve ao Senhor pendura o quê? Né? Não tem. É enquanto a gente viver, é o nosso chamado. Aí tem uma frase que eu gostaria que a gente pensasse, ó: não é você que tem o ministério, é o ministério que tem você. Eu tenho claramente, né, qual que é o meu chamado. O meu chamado é trabalho com crianças. Eu posso fazer o que for, pintar a parede, limpar a igreja, cantar no louvor, qualquer outra coisa, mas o meu chamado é com crianças. Não é porque eu acho: ai, que fofinho, criança. Não é por isso, mas eu não sei explicar para vocês. E eu gostaria que todo mundo tivesse essa mesma certeza que eu tenho, né? Porque não é eu que tenho esse ministério, é o ministério que me tem. Mas aí a gente tem que entender o seguinte: tudo é do Senhor, tudo é do Senhor. O ministério é do Senhor, é Ele quem nos chama, nós somos dele. Então, quando aqui fala assim, não é você que tem um ministério, mas é o ministério que tem você, porque esse ministério é de Deus, é Deus. Então significa o quê? Se você é Deus, Ele tem você, Ele pode te colocar onde Ele quiser, Ele pode te conduzir. Se você fala: eu tenho esse chamado e eu vou fazer a vontade do Senhor, não importa onde Ele me enviar, eu vou fazer a vontade do Senhor. Pode doer ou pode não doer, eu vou fazer a vontade dele. O Senhor, Ele fala: opa, é isso que eu gosto. Eu tenho o Larisson, né? Porque o Larisson é meu. Então não é o louvor que tem o Larisson, mas é o Senhor que tem o Larisson. O Senhor coloca o Larisson onde Ele quiser, e assim com cada um de nós. Então nós precisamos ter isso na nossa mente, né? Eu estou para servir, aonde o Senhor me colocar, eu vou servir ao Senhor enquanto eu viver. Que aí diz assim, ó: o chamado vem de Deus. A gente sabe que o Senhor quem capacita. O Senhor não escolhe aqueles que se acham, aqueles que já acham que são muito bons, aqueles que já, nossa, eu fiz isso, eu fiz faculdade disso, eu fiz daquilo. A gente tem que se preparar, também faz parte do ministério, gente. Se eu quero dar o melhor para o Senhor, eu tenho que me capacitar também. Mas o Senhor que nos capacita, o Senhor vai nos capacitando, o Senhor vai nos moldando para usar aonde Ele nos quer usar, né? Então é Ele que capacita, mas é a minha postura que vai determinar onde eu vou chegar. Então eu falo assim: eu tenho um chamado, vamos lá, chamado com mulheres, vou usar a Marli, né? Não sei se isso é um chamado, mas ela está à frente, Deus está usando. Aí ela fala: bom, vou ficar aqui, né? Deus, vai lá, me enche. Só isso, não vai à frente, não se desenvolve, a postura é uma postura só de receber, de não buscar. É o que eu falei para vocês, a gente tem que, é um exemplo, tá, gente? A Marli não é isso não. Mas a gente tem que buscar. Eu tenho chamado, eu tenho que me preparar. Opa, Deus me chamou. Imagina se eu viesse pegar aqui e falar assim: Deus vai falar comigo na hora. Vou abrir a Bíblia aqui. Quem dera se eu tivesse toda essa unção, né? Porque acontece também. Mas a gente tem uma busca para falar:
Para dar um recado aqui na frente, a gente vai, se prepara para não gaguejar, ainda gagueja na hora, né? Então assim, é a minha postura que vai determinar onde que eu vou chegar, né? Então às vezes a gente olha para pessoas assim, que tem um chamado maravilhoso, que desenvolve, né? Mas por que aquele chamado desenvolve? Porque aquela pessoa, ela não fica parada, a postura dela vai determinar. Então o Senhor fala, eu quero usar a Débora, eu vou usar a Débora. Então Deus vai trabalhar na vida de Débora, vai derramar na vida de Débora, mas a Débora também tem que ter uma postura de buscar. Porque quando o apóstolo Paulo fala aqui, dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel. Por que Deus considerou Paulo fiel? Foi uma postura de Paulo, não foi? Para Deus considerar Paulo fiel, não é que ele era o bonzão da galáxia lá da época, não. Aí ele designando-me para o ministério. Então foi a postura de Paulo. A postura de Paulo, ele antes era perseguidor do evangelho. A partir do momento que ele teve um encontro com Cristo, ele começou a mudar e a postura dele começou a fazer a diferença. Por que Paulo fez diferença na época dele? Por causa da postura dele. Deus o chamou, o vaso escolhido. Aquele é para mim um vaso escolhido, um vaso de honra. E ele não somente ficou com isso, ele se desenvolveu, ele foi atrás, ele buscou. Então nós precisamos, é a nossa postura que vai determinar onde que eu vou chegar. Se o meu chamado aqui é enquanto eu viver, então eu tenho que ter uma postura. Como que eu quero levar esse chamado de qualquer jeito? Qual que vai ser a minha postura? Como que eu vou fazer? Né? Eu primeiramente tenho que buscar em Deus e buscar recursos também. E o Senhor vai capacitando, o Senhor vai mostrando aquele que tem interesse. Deus, Ele nos escolheu primeiro e Ele vai nos capacitando, mas Ele quer ver se há em nós um coração disposto a aprender, coração disposto a andar, a caminhar com Ele. Essa é a diferença, né? A minha postura vai fazer a diferença. E ainda assim, mesmo que eu conclua a minha missão, digamos que, eu falei que até enquanto a gente viver, mas Deus tem um chamado, tem um propósito ali. Eu cumpri, eu não vou ser descartável, Deus ele não vai me descartar. Vamos pensar numa empresa. Eu acredito, por exemplo, nós temos a Previdência Social. O que é a Previdência Social? Todo mundo já sabe disso, né? Você vai contribuindo num período de trabalho, para que quando você estiver lá, numa certa idade, você receba uma aposentadoria, mas tem um período também, né? Por quê? Porque a aposentadoria já é quase no final da vida da pessoa. A pessoa não vai usufruir quase nada, né, gente? Mas então, a Previdência tem um plano, digamos assim, uma expectativa, uma estimativa de quanto tempo que vai ser essa aposentadoria. Tem alguns trabalhos, por exemplo, que dependendo da idade, a pessoa não trabalha mais, não aceita mais aquela faixa etária, né? Então, querendo ou não, em muitas situações as pessoas são descartáveis. Ah não, quantos você tem? Ou então a pessoa fala, não, já estou muito velho, não vou trabalhar mais, já deu, agora eu vou descansar. Descanso também faz parte. Mas se tratando de ministério, de chamado, não existe isso, enquanto nós vivermos. Não existe uma aposentadoria de eu vou me aposentar de ir à igreja. Já fui muito, já contribuí muito nos cultos, vou me aposentar. Será, pastor? Não, né? O pastor tá... Não existe, né? Então, enquanto a gente viver, então o Senhor ele não descarta. O Gaudilei já cantou muito, não quero mais o Gaudilei no louvor, não. Vou descartar o Gaudilei. Não, o Senhor não faz isso com as nossas vidas. O Senhor não vê como o homem vê. O Senhor não olha a aparência. Isso não faz diferença para o Senhor. O Senhor ele nos ama, ele nos escolheu. Então ele não nos descarta. E nem aquilo que a gente faz também, o Senhor descarta. Aí tá. Se foi o Senhor que me chamou, o Senhor que me capacita, o Senhor que me capacitou, qual que é? Quem é esse Deus, né? Como que eu posso falar assim, eu fui chamada por quem? Qual é o memorial desse Deus que nos chamou? Primeiro, Deus de Abraão. Deus de Abraão é aquele Deus que promete. O Senhor, Ele promete, né? E prometeu que estaria conosco em todo o tempo, nunca nos deixaria. Então, quem que te chamou, irmão ou irmã? Deus de Abraão, aquele Deus que promete. Sabe também quem? O Deus de Isaac. Quem é o Deus de Isaac? Aquele que cumpre. Se Ele diz que Ele não te deixaria, Ele não vai te deixar, porque Ele promete e Ele cumpre.
E também o Deus de Jacó te chamou, aquele que traz a manutenção. Então, Deus de Abraão, o Deus que promete, Deus de Isaac, o Deus que cumpre, Deus de Jacó, aquele que mantém. Te chamou e Ele vai te manter, Ele vai estender a bênção dEle na sua vida enquanto você viver. Mantenha-se fiel ao chamado do Senhor, tenha postura diante do Senhor, diante do chamado que Ele te deu, e Ele vai manter aquilo que você faz. Aquilo que você fizer para o Senhor vai se estender às gerações, porque é o Senhor que vai te manter. Amém? Amém. O nosso chamado, ele não acaba, quando a gente fica velho, porque a missão não é nossa, a missão é do Senhor. Aí o Senhor não nos descarta. Então pensa nisso. O chamado, primeiro ponto, chamado é enquanto nós vivermos aqui, enquanto tiver fôlego de vida, enquanto você respirar, é o tempo do seu chamado aqui, ou seja, enquanto você viver. Mas também, essa durabilidade do chamado vai até a eternidade. Ai, glória a Deus, olha que lindo, hein? Quando eu viver, mas se estende até a eternidade. Vamos abrir lá Apocalipse 20. Eu acho que peguei a referência errada aqui. Peraí, deixa eu ver. Tchararã, é isso que dá, A gente não... Os detalhes fazem a diferença. Quando... Vou ver se o pastor me ajuda. Não é, pastor? A visão de João, lá do livro, das coisas que estariam escritas no livro, do juízo, livro da vida, o que estaria escrito no livro é Apocalipse. Deixa eu ver. Que fala da recompensa. Aqui, deixa eu ver se é isso. Não. 18. É quando João teve a visão, o apóstolo João teve a visão na ilha lá de Patmos, e ele viu o final lá, quando se abriu o livro, tudo aquilo que a gente fez está escrito naquele livro, que ia gerar recompensa, tudo que a gente fez aqui, enquanto a gente viveu, isso ia gerar recompensa lá na frente, na eternidade nós vamos ter recompensa. Eu vou ver se eu consigo achar e eu falo para os irmãos depois. Eu só saio um texto para a gente frisar essa parte, para dizer que a durabilidade do nosso chamado também vai até a eternidade, Tudo que a gente fizer aqui vai gerar uma recompensa, vai reverberar, ou seja, vai refletir lá na frente, seja no céu ou não, vai gerar uma recompensa para o bem ou uma recompensa para o mal. 11. Depois vi um grande trono branco e aquele que nele estava sentado. A terra e o céu fugiram da sua presença e não se encontrou lugar para eles. Apocalipse 20:11. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estavam registrados nos livros. Até aí. Obrigada, Nicole. Escola bíblica dominical, feita para mim e para você. Gente, é isso. Então, aqui está falando sobre o julgamento, Tudo que a gente faz vai ser revelado, seja para o bem ou para o mal, nós vamos ser julgados por isso. Então significa que o meu chamado à durabilidade, o que eu fizer aqui, enquanto eu viver, mas o que eu fizer aqui vai reverberar, ou seja, vai refletir na eternidade. Não somente pensando numa recompensa, não pensando em galardão, nada disso, mas pensando no que eu estou fazendo para o Senhor
Senhor hoje, né? As pessoas que eu estou ministrando hoje, as pessoas que eu estou cuidando hoje, as pessoas que eu estou evangelizando hoje, isso vai refletir na eternidade, porque eu posso mudar através do meu chamado também a vida de alguém, né? E essa pessoa estender também esse chamado para a vida de outros e assim sucessivamente. Então, o que eu fizer hoje, mesmo que eu fiz, cumpri o meu chamado, mas o que eu fiz vai continuar existindo até a eternidade, né? Então, não somente em recompensa, mas através das vidas que nós estamos trabalhando aqui. Então, quando você trabalha com criança, quando você trabalha com adolescente, você trabalha com jovem, adulto, mulher, homem, não importa. Você está trabalhando, você está tornando essa pessoa hábil, apta, habilidosa para servir ao Senhor. E isso vai refletir na eternidade. Amém? Glória a Deus. Aí nós temos alguns exemplos, né? Por exemplo, lá em 2 Timóteo, eu acho que esse eu marquei certo, tá? Volta lá, agora é segunda, não é primeira. 2 Timóteo 1,6. Não, 2 Timóteo, cadê você? 1,6. Diz assim: por essa razão, torno a lembrá-lo de que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Então aqui, quando Paulo impôs as suas mãos sobre a vida de Timóteo, ou seja, passando esse chamado, né? Aquilo que o Senhor confiou a Paulo se manteve fiel e depois passou para Timóteo, impôs as mãos sobre Timóteo e passou. Paulo depois morreu e Timóteo continuou. Aquele chamado que o Senhor tinha designado para Paulo continuou em Timóteo e ainda muito mais. Da mesma forma, Moisés para Josué, né? Deus chamou Moisés, mas quem deu continuidade ao chamado foi Josué. Nós temos também Elias e Eliseu porção dobrada, glória a Deus, né? Entende? Então, você recebeu o seu chamado, você tem que se manter fiel ao Senhor, e tem que compartilhar a sua missão, compartilhar o seu chamado. Não é o seu, é meu chamado, coreografia. O chamado aqui é só eu. Claro que não, né? Mas eu não me arrisco, né? Então tem que passar adiante, porque você não é eterno aqui. Enquanto você viver aqui, mas alguém tem que dar continuidade, porque o chamado é do Senhor, não é nosso. O que você faz não é seu, é do Senhor. Por isso que nós temos que ser bons mordomos de Cristo, nós temos que cuidar daquilo que vier à nossa mão. Tudo que vier à nossa mão a gente tem que fazer da melhor forma possível. Tem um texto em Eclesiastes também que não está aqui agora, que veio, não sei porquê, mas veio, que diz que tudo que vier à sua mão você tem que fazer da melhor forma possível, porque um lugar para onde você vai, que é a sepultura, lá você não vai fazer mais nada. Mas você não vai fazer, mas vai refletir, vai reverberar o que você fizer aqui lá na eternidade. Então, enquanto está aqui em vida, dê o seu melhor para o Senhor, faça o seu melhor, não importa qual é o chamado, mas dê o seu melhor. Deixa eu ver aqui mais. Então, só para frisar esse final aqui, precisamos ter consciência que o nosso chamado é até o fim, mas antes que chegue ao fim, eu preciso estender aquilo que Deus me confiou a outras pessoas. Seja limpar a igreja, seja cuidar de criança, seja montar o pula-pula, seja cuidar do som, não sei. Tudo que você fizer, faça o melhor, porque é o Senhor que está vendo. Não olhe porque as pessoas estão dizendo, não olhe porque as pessoas estão falando, porque eu vou falar um negócio para vocês, irmãos. Aqueles que falam é porque não estão fazendo nada. Entende? Se tiver alguém reparando no que você está fazendo, tá meio torto, aquilo ali está fazendo nada. Então, quando você não está fazendo nada, você tem mais tempo para reparar, né? Agora, quando você está ali, de sol a sol, ocupado, trabalhando e fazendo, você não vai ter tempo para ficar reparando, né? Então, não desanime, mantenha-se fiel, porque é o Senhor que te chamou. Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Não foi qualquer pessoa, foi o Deus Criador. E para finalizar, se o teu chamado, se o nosso chamado, enquanto nós vivermos, vai refletir na eternidade, então eu preciso. Porque uma coisa é a gente falar da teoria, mas a prática é no dia a dia. Eu preciso ir até o fim.
Se você sabe que é até o fim, aí a pergunta vem: por que muitos param pelo caminho? Se você não sabia que era até o fim, hoje você está sabendo que é até o fim da sua vida. Então, quando você pensar em desistir, você vai: agora eu sei que é até o fim. Então, eu preciso ir até o fim. Você já está pronto para ser recolhido? Eu estou preparada, mas assim, né, pode ser ficar mais um tempinho aqui na terra, né? Porque eu entendo que o momento que eu parar de servir ao Senhor é porque eu já tenho que ser recolhida. Porque eu vou ficar fazendo o que aqui? Se eu sirvo ao Senhor e eu paro de servir, irmão, o que eu vou fazer aqui? Nessa terra? Não faz sentido para mim. É até o fim. Jeremias, nós não vamos abrir, mas ali em Jeremias 20, capítulo 20 e capítulo 21, tem uma parte, eu só vou abrir para ler só um pouquinho com vocês, mas precisa acompanhar. Jeremias, todo mundo conhece também a história de Jeremias, né, gente? Jeremias, como tantos outros profetas perseguidos, porque falavam a palavra do Senhor, chegava e falava para o povo ir ao arrependimento, aquele amor de Deus por Israel, sabe, que sempre perdoava, que sempre dava uma chance. Israel, que somos nós muitas vezes, né, nunca se arrependia, ou se arrependia da boca para fora, daqui a pouco estava fazendo tudo, e até pior do que antes. E Jeremias chega para Deus, e ele fala bem ali no 7, Senhor, a minha versão, tá? Tem outras versões que está diferente. Aqui diz assim: Senhor, tu me enganaste, e eu fui enganado ou persuadido. Foste mais forte do que eu e prevaleceste. Sou ridicularizado o dia inteiro. E daí ele começa a falar, mas essa parte que ele chega para Deus e fala assim: Senhor, o Senhor me iludiu, o Senhor me enganou, porque o Senhor me falou para eu ir lá, e eu sou ridicularizado, eu sou perseguido, e esse povo não se arrepende. O que o Senhor quer de mim, né? Tipo assim, o que o Senhor quer? Porque eu estou fazendo, eu estou me mantendo fiel, mas e aí? Né? Imagina. E engraçado que no decorrer do texto, ele mesmo, lá no 11, ele fala bem assim, depois que ele falou do que o povo estava fazendo e tal, ele diz assim: mas o Senhor está comigo, como um forte guerreiro, né? Como Deus de Jacó, aquele Deus que mantém, aquele Deus que estende a sua graça, a sua misericórdia. O Senhor está comigo, como um forte guerreiro. Portanto, aqueles que me perseguem tropeçarão. Então, pensa bem, gente. Jeremias estava tipo assim, como se estivesse pedindo aposentadoria para Deus, né? Vamos lá. Senhor, o Senhor me enganou. Como assim, Deus? Olha lá, o Senhor disse que era para eu ir, eu fui, mas olha o que esse povo está fazendo. Porque um pouquinho antes, ele tinha ido falar com esse Pazur aqui, e ele mandou espancar o profeta para ele, coisa assim básica, que era do dia a dia da vida de Jeremias, né? E ele só que ele chegou uma hora que ele estava cansado disso, porque eu estou falando, e o povo só quer me matar. E aí, Deus, o Senhor me enganou, né? E daí quando ele fala assim, começa a falar com Deus, abrir o coração para Deus, aí depois ele já está falando assim: ai, mas o Senhor está comigo, né? Como um forte guerreiro. Ou seja, muitas vezes nós desanimamos, e quando a gente desanima, a gente não pode ficar calado, a gente tem que falar para Deus. Sabe por quê? Porque o Senhor vai mudando a nossa fala. Conforme a gente for falando, mas Jeremias errou de falar isso, ele foi sincero, e Deus conhece, gente. Quando ele disse é porque realmente ele não estava afrontando Deus, mas ele falou: Senhor, eu só me iludi, não sei o que, mas depois Deus vai mudando a fala, e ele fala: mas o Senhor está comigo. O Senhor está comigo como um forte guerreiro, ou seja, aquele Deus que não me abandona, aquele Deus que não me deixa, né? Então, ele estava cansado, triste, estressado, porque ele não estava vendo os frutos do trabalho dele. Quantas vezes a gente também não é assim? Quantas vezes a gente trabalha, e trabalha mais, e a gente não vê os frutos? A gente fala: meu Deus, o que está acontecendo? Eu prego essa igreja não melhora. Eu faço isso e fazem isso de volta comigo. Eu dou um abraço e me dão, né? Eu dou balinha e me dão espinhos, né? O que está acontecendo? Irmãos, normal. Falou a especialista. Mas é verdade, né? É quem é que nos chamou. Aí você tem que lembrar.
Quando o seu trabalho não estiver dando fruto, aí você lembra: quem me chamou foi o Deus de Abraão que me promete, o Deus de Israel que cumpre, o Deus de Jacó que vai estar comigo até o fim. Temos que lembrar, a gente tem que fazer esse exercício sempre, todo dia se for preciso, e lembrar de quem é que nos chama, de quem é o chamado. Não é meu, não é seu, não é do Senhor. Então nós temos que falar, abrir o nosso coração para o Senhor, rasgar mesmo o nosso coração e falar: Deus, eu estou triste com isso, porque eu faço isso, não reconhecem. A gente, não é que a gente faz para ser reconhecido, mas às vezes, né? Imagina um pastor prega, dando um exemplo, o pastor prega, e sempre vê os mesmos erros, as mesmas falhas, a igreja não cresce, a igreja não amadurece, né? Um exemplo, ou não só o pastor, outros pastores nas suas igrejas, e ele fala: poxa, estou fazendo errado? Não está dando fruto? Né? Imagina um missionário que vai lá em outro país, fala que o povo do coração duro, faço isso, faço aquilo, e não abrem o coração para Jesus, não querem falar para Jesus, né? Quantas vezes, quando a gente saiu às casas aqui, tinha casa que a gente ia, tinha gente, o povo não saía. Eu lembro de uma casa que tinha um deitado na rede, e a gente estava lá, um gogó, aquela luta, falando de Jesus, porque ele vive, posso crer no amanhã. E o irmãozinho, que não era irmãozinho ainda, mas estava na rede, pegou o celular e não ficou filmando nós. E aí? Mas foi para nós que ele disse não? Não foi para mim, foi para Jesus. Sinto muito, né? Que o Senhor tenha misericórdia. Então você está falando em nome de Jesus, não é do seu nome. Então não pega para você: ai, nossa, não gostou de mim. E se não tiver gostado, você está com Deus, é o Senhor que está do teu lado, o Senhor que está te capacitando, você está indo falar em nome dele. Então não desista, não desanima. Então quando a gente parar de desistir, a gente tem que lembrar que o Senhor, ele é maior. Frisa nisso: o Senhor, ele é maior que a nossa dor. Porque vocês acham que servir a Deus é fácil, gente? Quem acha que é fácil, levanta a mão. Mãos levantadas. Ai, Débora, você está começando agora, meu amor. Gente, não é fácil fazer a obra de Deus. É fácil, pastor? Marli, Carol, uma Laura, todo mundo? Não é fácil, gente. Só que fugir do seu chamado dá mais trabalho. Tá? Grava isso. Fazer a obra de Deus não é fácil, mas fugir do seu chamado, o chamado que o Senhor tem para você, dá mais trabalho. Você vai sofrer mais. As coisas lá fora não vão dar certo. Você vai sempre estar chorando, frustrado, sabe? Não vai ter uma razão. Por que eu existo? Por que eu estou fazendo aqui? Então, fugir do chamado que Deus tem para a sua vida dá muito trabalho. Você vai viver uma vida infeliz. Servindo ao Senhor, você vai sofrer também. Não vou ser enganosa aqui não, tá? Vai sofrer sim, porque é a cruz de Cristo, gente. Quando você serve a Jesus, o que Jesus passou? O que Jesus passou por nós? Jesus foi para a cruz aplaudido, glorificado, exaltado ali pelos homens que estavam ali? Não. E é o caminho. Eu estou seguindo a Cristo, eu tenho que passar por tudo que Cristo passou. Às vezes a gente só quer o que? A glória. Mas antes tem que passar pela cruz. Você quer ser glorificado? Você quer ser exaltado? Primeiro, passe pela humilhação. E o chamado de Deus é isso. Quando o Senhor nos chama, não é que o Senhor quer nos punir, não. Mas é que o Senhor quer que a gente realmente seja participante da obra dele. Ser participante só das coisas boas é muito fácil. Ser participante só da glória é muito fácil. Mas não. Ele quer que a gente participe de tudo. O Senhor, ele não nos descarta em nada, nem na dor. Tá? Então, vamos pensar nisso. Não fuja do chamado de Deus para a sua vida. Ah, eu não sei qual é o chamado de Deus e nem quero saber. Procura saber. Tá? Porque também servir a Deus onde não é o que o Senhor quer para a sua vida também traz sofrimento. Porque você sempre vai estar frustrado. Ah, o meu chamado, eu não quero trabalhar com criança, porque criança dá trabalho. Criança não dá trabalho não, tá, gente? Criança dá fruto. Vi uma frase hoje de manhã, e já veio, já ficou, que você não sabe quantos frutos tem dentro de uma semente. Você sabe? Então não pare de plantar. Plante o tempo inteiro. Você não sabe quantos frutos tem. Pode ser que não tenha nenhum, mas pode ser que tenha vários, você não sabe. Então quando eu vejo as pessoas falando assim, mas é o meu chamado, então eu defendo com
unhas, unhas e dentes, né? Criança não dá trabalho, criança dá fruto. Se você olha para uma criança e você fala, isso aqui é uma geração de adoradores, aqui tem uma geração de pregadores, de missionários, que vão estender o chamado, amém. Agora, se você também falar palavras que não condizem, palavras de maldição, cuidado, né? Então, vamos pensar nisso. E finalizando, que eu já falei finalizando faz hora, né? Lá em Daniel 12:13, o Senhor diz assim, quem é bom de Bíblia? Acha aí rapidinho para mim, leia, fazendo um favor. Daniel 12:13. Também lá na revelação, lá das 70 semanas. O que está escrito lá? Daniel 12:13. Pode ler, Priscila. Isso, quando Daniel teve a revelação, ele não ia estar quando se cumprisse aquilo. E ele estava perguntando, tipo, mas quando que isso vai acontecer? Quando que vai ser? O Senhor falou, tipo, fica tranquilo, tu, porém, vá até o fim. Porque é como se fosse assim, o que é teu está guardado. Não se preocupar não, está guardado na eternidade. Vá até o fim. Então nós temos que ir até o fim. Quando que é o fim? Quando você morrer aqui na terra. Eu falo para Deus que eu quero ser arrebatado. Então, não verei o fim. Glória a Deus. Né? Então, gente, é até o fim. Quando a gente chegar ao fim da nossa vida, que nós possamos bater no peito, se a gente tiver força, né? Bater no peito. E falar como o apóstolo Paulo disse: combati o bom combate. As lutas que você vai passar cumprindo o seu chamado, você está combatendo o bom combate. Terminei a corrida ou terminei a carreira, guardei a fé. E para finalizar, de verdade, porque o Senhor, Ele disse que estaria conosco sempre. Lá em Hebreus 13:5 tem um versículo que eu amo, acho lindo, que o Senhor diz assim: nunca te deixarei, não, nunca te abandonarei, nunca jamais te desampararei. Por que o Senhor é tão redundante naquela frase? Porque é a mesma coisa, aquilo ali. Ele falou 3 vezes a mesma coisa. Nunca te abandonarei. Podia acabar ali o versículo, mas ele fala: nunca, jamais te deixarei ou te desampararei. O Senhor está certificando o tempo inteiro. Nosso Deus, o tempo inteiro, Ele está reforçando ali, né? Para deixar bem claro, porque às vezes a gente é meio devagar, quase parando, né? Então Ele quer reforçar: ó, nunca te desampararei, né? Imagina Deus falando sílaba por sílaba. Nunca, jamais te deixarei. Então, lembre-se disso. O chamado não é seu, não é meu, não é nosso, é do Senhor. Não fuja do seu chamado. Enquanto você viver, você tem que cumprir o seu chamado, porque senão você vai ter uma vida triste e infeliz. Não, pelo outro lado da moeda, não é que você vai ser também feliz da vida, não. Você vai passar por dificuldade, sim. Só que a diferença é que o Senhor nunca vai te deixar. Jamais. Nem pense nisso, porque Ele não vai te deixar. Porque Ele é o Deus de Jacó, é o Deus que mantém, é o Deus que vai estender a bênção dEle na sua vida enquanto você estiver aqui cumprindo, assim como o apóstolo Paulo disse, fielmente o chamado que o Senhor tem para as nossas vidas. Então, que o Senhor nos fortaleça, irmãos, porque daqui para frente é mais, cada vez que vai passando o tempo, vai ficando mais difícil. Fases, né? Quem joga videogame, eu não jogo, mas enfim, são fases. Cada fase é uma mais difícil que a outra, não é? Não é verdade? A nossa vida também é como se fosse um jogo de videogame. São fases e cada vez vai ficando difícil. Mas a gente não pode desanimar, porque o Senhor, Ele vai aumentando, Ele vai estendendo, e vai nos suprindo, e vai nos guardando, para que a gente chegue no final e diga o que o apóstolo Paulo falou. Amém? Glória a Deus. Foi esclarecedor? Deu para entender? Falei rápido demais? Não? Pastor? Carol, não sei.